Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus e os irmãos que estão também ouvindo pela internet, a paz do Senhor e para todos um bom dia, um bom domingo. Desta feita nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical de número 5, mas eu quero informar os irmãos que estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D Sul, que tem como presidente o pastor Orcival Pereira Xavier, é a DEB, Assembleia de Deus de Brasília. Então, pela misericórdia de Deus, irmãos, nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título Lamento de Jó. E o texto da lição se encontra em Jó, só para colocar os irmãos habituando, em Jó 3, capítulo de 1 a 26. Mas nós vamos fazer uma oração introdutória com o pastor e professor Isidro, que vai ministrar a aula hoje. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai de amor, aleluia, te agradecemos por esse momento que iremos ministrar a tua palavra, Senhor. Usa a lição de hoje para edificar, consolar, confortar, animar, orientar a todos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, irmão, nós vamos já iniciar, o pastor Egídio já vai ler o texto áureo, em seguida nós vamos dar continuidade ao trabalho. Ok, irmãs e irmãos, o texto áureo se encontra no livro de Jó, do capítulo 3, versículo 24, que tem como assunto: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Ok. Leitura em classe, Jó 3:1 diz: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E disse Jó, falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-se, aliás, contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamassem? Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu?
Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Perturbação. Muito bem. Dando prosseguimento, irmão Silas, o conteúdo da lição de hoje, minhas irmãs e meus irmãos, os 3 tópicos têm os seguintes assuntos. O primeiro tópico diz, primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Jó 3, verso 1 a 10. Segundo lamento de Jó, tópico 2. Por que não nasci? Jó 3, versículo 11 a 19. E o terceiro tópico tem também o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Capítulo 3, versículo 20 ao 26. E o objetivo geral é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Quais são os objetivos específicos, Silas? Bom, já tive específicos 3 aqui. 3, Primeiro, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. 2, aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. Isso. Pontuar que Jó representa os que, em situação desesperadora, não veem nenhuma luz no fim do túnel. Muito bem. E para responder a esses questionamentos, a essas questões, vamos agora para a lição. Introdução. Diz assim, na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com o lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Porque não nasci morto, porque ainda continuo vivendo. Nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria ser também a causa de sua morte. Pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Irmão Silas, é com você. Ô pastor, com todo esse lamento, né? Agora, já depois de toda a tragédia, né, pastor? Como ser humano, ficou abaladíssimo. Ficou, olha, qualquer ser humano ficaria. Sim. E ele se lamentou de uma forma até bonita de ler. Diga-se de passagem, é uma tragédia, mas é bonita de ler. Os amigos que foram visitá-lo para consolar ficaram tão estarrecidos com a situação dele que, meu Deus, ficou assim, em silêncio, né? Silêncio, ficaram em silêncio. Esta era a situação do que fora o grande Jó, né? Aquele homem que eles foram visitar. O senhor falou uma coisa interessante, Silas, é que na lição anterior, isto é, na lição do domingo passado, né, nós falamos que Jó, tanto a esposa como Jó, né, estavam altamente fragilizados psicologicamente, emocionalmente. Ah, sem dúvida. Estava um caos tremendo. Humanamente falando, era impossível suportar tal dor. Então, quando nós analisamos o lamento de Jó no capítulo 3, nós temos que ver, né, essa situação emocional, a situação física, a situação material, a situação familiar que Jó estava. Então, é importante, minhas irmãs e meus irmãos, entendermos. Em momento nenhum, Jó amaldiçoou, como o diabo queria que ele fizesse. Porém, ele, como ser humano que era, ele desabafou, ele se expressou, mostrando a sua própria angústia, e atrás desse desabafo, desse lamento,
Por trás, aliás, desse lamento, existia um homem desejoso de uma resposta. Vamos ver isso? Bora, vamos para frente. Tópico 1, Silas. O tópico diz o seguinte: primeiro lamento de Jó, por que nasci? Por que nasci? Está no versículo 3, de 1 a 10. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista no Salmo 131. Isso. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs o sentimento diante do seu conflito. Está em Jeremias 20. Muito bem. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor, pastor. E aí, você tem alguma observação a fazer? Pastor, a observação aqui, como eu disse, é um desabafo em forma de maldição. Ele está maldiçoando, assim, ele está repugnando o dia que nasceu. Ele até preferia que aquele dia não existisse. Então, ele fala uma poesia bonita, né? O sofrimento era tão grande, tanta dor, tanta angústia, que agora expressava o sentimento em forma de poesia, ao ponto de questionar o seu nascimento, a sua existência. E os profetas também, algumas pessoas fizeram. E olha que Davi e Jeremias não sofreram tanto quanto Jó. Eu vou ler aqui sobre Jeremias, só para os irmãos olha e as só, dá uma irmãs, lida só para você ver. Viu, Silas? Só para nós entender bem. Olha só o que Jeremias diz, né? Em Jeremias capítulo 20, verso 14. Olha, diz Jeremias, versículo 14. Maldito o dia, olha só, em que nasci. Olha só. Não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. E o versículo 18, versículo 18, ele diz: por que saí do ventre materno tão somente para haver trabalho e tristeza e para que se consumo de vergonha os meus dias? Então, o que nós queremos dizer aqui? Gente, queridas irmãs e irmãos, Jó, vamos repetir, estava vivendo um sofrimento extremo. Estava, pastor. Então, o que ele quis dizer com essa expressão? Por que nasci? A resposta ele está querendo dizer o seguinte: olha, se eu não tivesse nascido, não está sofrendo. Não, lógico, não estaria passando por tal sofrimento. É a mesma coisa nós, Silas. Sim. Quantas vezes, diante das lutas, dos vendavais, né, a gente diz: poxa, né, se eu, obviamente, não tivesse passado por tal caminho, por tal situação, talvez não teria tal problema. E ele era tão humano quanto Jeremias. Então, está mostrando a humanidade dele, o lado humano. O lado humano. Ainda dentro desse ponto, então, a primeira questão é: por que nasci? Então, nesse sentido, o patriarca não está sozinho. Não. Temos Jeremias, o próprio Davi nos Salmos. Quantas vezes nós, diante dos apertos da vida, questionamos: Deus, meu Deus, por que tudo isso? Isso faz parte do quê? Do lado humano. Lado humano, porém, essa expressão dele, por que nasci, não diz nada de blasfêmia, não. É um questionamento. É como se você estivesse dizendo: olha, Senhor, olha, meu Deus, se eu não tivesse nascido, eu não estaria passando por isso. E de fato, minha irmã, se eu ou se você, se nós não tivéssemos nascido, não passaríamos por luta. Ponto pacífico, né? Não tem problema, Maravilha. É isso mesmo. Podemos continuar? Podemos. 1.2 diz que em lugar da memória viesse o esquecimento. Ele então continua o lamento dele, né? Eu vou ler aqui, Cílio. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoa a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia de seu nascimento. Então, no lugar, né, de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento da criança, Jó amaldiçoou esse dia, é isso? Por ocasião do grande sofrimento e decepção que ele estava passando. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser o quê? Apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo? Sim. Então o que Jó está dizendo: olha, meu Deus, se não tivesse havido um dia
Se não tivesse uma data de aniversário, mostrando o dia que eu nasci, isso significa dizer que eu não estaria, Jó, eu não estaria, Deus, passando por tal sofrimento. Então aqui não há nada de anormal, aqui é o desabafo de alguém que está enfrentando um momento crítico, que diz, Deus, se eu não tivesse nascido, se eu não tivesse uma data de aniversário, eu não estaria aqui para sofrer tal situação. É verdade, pastor. Pastor, é o seguinte, ó, Deus, quando criou o homem, criou dotado de emoções. Sim. Emoções e sentimentos. Esse sentimento é Deus que deu. Então, quando você tem uma dor, você grita, você chora, a criança chora. São sentimentos que tem no homem. E o sentimento dele aqui voltou para o seu nascimento, para reclamar o seu desatino, o seu sofrimento. Isso, quando morre um ente, a pessoa chora. Misericórdia. Ali é um sentimento que Deus deu à pessoa. Humano. Um sentimento e Deus humano. respeita, Silas. Deus respeita o sentimento humano. Interessante, pastor. minhas irmãs e meus irmãos, você pode ver, né? A Bíblia em lugar nenhum reprime o choro, Não. reprime a lamentação, não reprime não. Ó, mais na frente eu vou falar, Jeremias, o livro Lamentações de Jeremias é um livro que narra a destruição, a tristeza de Jeremias, Sim. o caos que ele se encontrou após a destruição de Jerusalém. Que ele amava muito Jerusalém, era o profeta. Então ele entrou no pânico. É tanto Verdade. que no capítulo 3, do versículo 22, do versículo 20 em diante, Deus entra em cena para consolar Jeremias. Então, minha irmã, meu irmão, o que aconteceu com Jó acontece com qualquer um de nós. E Jó estava passando por tal. Pois é. Pastor, é assim, ele estava com aquele grito, já viu falar esse ditado temporário? Não, a pessoa está com um grito na garganta. É um desabafo. Era uma válvula, talvez se ele não desabafasse, ele explodia ali. Agora, um detalhe, Cida, e meus irmãos e minhas irmãs, observe, eu quero fazer aqui uma observação sobre esse ponto. Jó, irmãs e irmãos, já vimos isso, é importante nós enfatizarmos, era um homem em conflito teológico. Como assim, pastor? Vou explicar. A teologia de Jó, o que é a teologia aqui? A crença de Jó, que Jó tinha para com Deus, a crença que existia no coração dele sobre Deus, conflitava com a sua experiência. Sim. Por quê? Era consenso naquela época, na teologia tradicional daqueles dias, né, que Deus sempre recompensava os bons, mas punia os maus. Essa era a teologia definida por quem? Por Jó. Aí vem um detalhe aqui, ó. Ele, Jó, sabia da sua integridade, da sua retidão para com Deus. Sabia, todavia, estava sofrendo. Aí, óbvio, ele entrou em conflito. Será que Deus o teria rejeitado e abandonado? Será que ele estava vivendo uma religiosidade de fachada? Então, diante dessas questões existenciais, ele partiu para quê? Partiu para o desespero. Partiu para o desabafo. Ele botou para fora as suas dúvidas, as suas inquirições, o seu desconsolo por ser um homem íntegro e conforme a sua teologia, sendo um homem íntegro, ele não deveria estar passando por o que está passando. Porém, estava passando uma experiência terrível. E isso levou ele a quê? Levou ele a questionar tudo e a todos. Mas ele não perdeu a esperança. Não vamos continuar? Vamos para frente aqui. 1.3. Ele continua, no seu questionamento, dizendo o seguinte, que em vez da ordem viesse o caos. O senhor pode ir para nós? Vamos lá então. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário. Isso. E que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido. Sim. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Isso. Este famoso, assombroso animal marinho simboliza o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. Muito bem. A lógica é simples. Qual é a lógica aí? A lógica é simples. Qual é a lógica? Continue lendo, por favor.
Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. Sim. E, portanto, não passaria por tudo isso. Vamos parar um pouquinho aqui? O nosso irmão e minha irmã, está aí o slide aí na tela, mas eu quero parar, vamos parar um pouquinho aqui. Olha a lógica. Qual é a lógica? Qual é o raciocínio lógico? O que ele estava querendo dizer? Ora, vamos fazer uma linguagem. É como se estivesse dizendo: olha meu Deus, se tu não tivesse permitido a minha concepção, permitido o meu nascimento, meu Deus, eu não estaria passando por tais e tais problemas. Alto lá. Ele não está culpando Deus, não. Ele está dizendo: olha Deus, se o Senhor não tivesse permitido a minha concepção, eu não estaria aqui. Se aquele dia não tivesse existido. Isso. É igualzinho uma pessoa quando está passando por um trauma, um acidente grave. Por exemplo, uma pessoa que teve a vida saudável por muito tempo. De repente, Silas, acontece um acidente, acontece uma coisa, fica cega. Olha, essa pessoa com certeza, lembrando os dias que tinha visão, vai dizer: Senhor, eu preferiria que esse dia que eu estou vivendo nunca existisse. Eu não podia nem sair naquele dia de casa. Eu podia ter permanecido em casa. Não devia ter, sempre tem uma desculpa, né, pastor? Agora sim, eu quero agregar um ponto, depois você faz a síntese. Sim. Observe, irmãs e irmãos. Aqui eu quero trazer uma observação interessante. Jó, para entendermos o lamento de Jó, nós temos que entender o seguinte pensamento. Jó desconhecia a trama diabólica, não é? Ok? Que estava por trás do seu sofrimento, não é? E ele não tinha uma explicação racional e teológica para tudo que lhe sobreveio. Diante de tudo isso, ele buscou o quê? Questionar tudo e a todos, até o próprio Deus. Sim. Esse questionamento de Jó, não é que ele era incrédulo, nem que ele estava, digamos assim, blasfemando, não. Ele estava buscando o quê, Silas? Respostas para as suas questões existenciais. E aqui para nós, Silas e minhas irmãs e meus irmãos, ele estava certo. Sabe por quê, Silas? Porque ele estava buscando resposta. Aonde? No próprio Deus. Ele dirigiu-se a Deus. Deus, eu não estou entendendo nada. Olha, Senhor, por que eu nasci? Então ele se dirige a quem? A Deus. Exato. Eu tiro aqui, eu faço aqui observação sobre Jó. Jó aqui, ele foi um homem sábio. Ele não ficou nos cantos de parede chorando. Ele disse: Deus, por que eu nasci? Com razão. Eu quero resposta, meu Deus, para esse problema. Então, o que Jó, o capítulo 3 em diante, até o capítulo de número 37, vai mostrar um Jó, não é, buscando respostas. Não respostas humanas. Sim. Não respostas filosóficas, como os seus amigos quiseram dar. E detalhe, e não resposta teológica, mas a resposta de quem? De Deus. De Deus. Eu pergunto para o irmão: Deus respondeu? Respondeu do jeito dele. Do jeito dele. Mas no silêncio. Muito bem. Mas eu só queria fazer, o irmão falou nisso aí, que Satanás causou isso aí, mas eu tenho certeza, pastor, que a cada palavra, Satanás estava assim, na expectativa. Vamos fazer um desenho aqui. Ele estava assim, batendo palma agora. Quase batendo palma. A próxima frase ele vai amaldiçoar. A próxima frase. Então ele estava ali. Ele estava ali instigando. Só observando a situação. Por outro lado, também tinha Deus observando. Lembra-se que na aula passada nós falamos que em momento nenhum Deus abandonou Jó. Absolutamente. A graça de Deus estava sobre Jó. Mesmo Jó não sabendo, não discernindo, não percebendo, mas a graça de Deus estava sobre Jó. Minha irmã, meu irmão, o mesmo Deus que com sua graça cuidou de Jó nos momentos mais críticos, como nós conhecemos a história. Esse mesmo Deus está com a sua graça ao meu e ao seu dispor. Na hora mais crítica, na hora mais difícil, não esqueça, você não está só. Deus está com você nessa batalha. Silas, síntese desse tópico. Vamos lá, síntese. O primeiro lamento de Jó
Revela seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Isso. Lógica. Qual é a lógica disso tudo? Se não tivesse nascido, o que aconteceria? Ele não estava sofrendo. Estava sofrendo. Isso é lógico, gente. Agora, pastor, só um detalhezinho para fechar o ponto aqui. Isso. Me veio agora. Eu já até falei nas lições anteriores, numa lição anterior, que naquele período se dava muito valor ao nascimento, principalmente de um homem. Sim. Não sabe disso, né? Então, certamente, eu acredito que Jó também festejava o nascimento dos seus filhos. Festejou. Sim. Ele teve 10 filhos, festejava. Então, ele falava, certamente no meu nascimento também houve muita festa. Com então, certeza. eu quero que aquele dia, aquela festa, apaga do calendário. É como se fosse isso. Estava dizendo o seguinte, olha, tudo que passou não tem sentido. Agora, com o né? que eu estou vivendo nesse momento, né? Verdade. Mas essa é uma análise humana, Silas. Humana. Mais uma vez, minhas irmãs e meus irmãos, não esqueçamos, Jó estava fazendo uma análise do seu problema à luz da ótica humana. A ótica humana, sim, era humano. É o que nós muitas vezes, irmãos, fazemos. Por estarmos passando por crise, por problema, uma doença, uma enfermidade na família. Aí nós começamos a fazer uma análise, né, sob a lógica humana. Ah, está assim, porque é assim. Não é? E esquecemos que nos bastidores existe um Deus que está no controle da nossa história. Observando. Amém? Muito bem, vamos continuar? Vamos lá, então. Segundo lamento. O primeiro lamento foi: porque nasci, porque vim ao mundo, porque o Senhor permitiu eu ser concebido no ventre da minha mãe. O segundo lamento que é o segundo tópico, né? Porque não nasci morto. Silas, eu vou ler aqui, depois você faz o comentário, pode ser? 2.1. Descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar, não é, o dia que nasceu, para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Observe, essas palavras de Jó revelam uma coisa. Que coisa? Ele queria, ele buscava, ele ansiava descanso de todo o seu sofrimento. Então, terminando esse item, o que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte, na situação em que ele estava, era uma forma de descansar em paz. Eu estou aqui parafraseando, em vez do sofrimento que eu estava passando. Sila, faça os comentários. Agora, pastor, como diz o texto aí, o lamento agora não é mais maldição, agora são queixas, são reclamações. Está reclamando dele, está reclamando. Com razão. Então agora ele preferia estar morto, né? Pois em vida estaria sofrendo, suportando tamanha angústia, aflição. O primeiro desejo foi apagar o dia do nascimento. Depois vem, como não é possível pagar o dia, em existir naquele dia, preferiram não ter nascido. Tá, se aquele dia existisse, não é possível pagar, então preferiram não ter nascido. Restaria estar morto para não sofrer. Isso. O que ele está dizendo é o seguinte, não é porque que na concepção alguma anomalia não aconteceu e eu não fui logo ali eliminado. É verdade. Ciro, eu vou fazer uma consideração aqui rapidinho, viu, minhas irmãs? Essas observações que eu faço, minhas irmãs e meus irmãos, é para clarear as ideias, tá? Porque a nossa aula, a nossa lição, ela é bem objetiva, eu tenho que trazer alguns subsídios. Observe, escute. Mais uma vez, o lamento de Jó, não esqueça, minha irmã, meu irmão, mostra o lado humano dele. Estamos aqui enfatizando, né, Silas? Sim. Isso? Ou seja, Jó não era um super homem, um super santo, que está imune aos problemas e vicissitudes da vida. Então, a história de Jó vem de encontro à nossa história. Vivemos numa época, Ciro, em que muitos cristãos, crentes, pousam como se fossem super espirituais. Porém, infelizmente, quando vem a tragédia, aí parte para os extremos. Continuando.
diante do quadro, a lamentação de Jó mostra toda a sua humanidade, quando está disposto a questionar e a entender os dilemas da vida para os quais não tem explicação. Então, repito, o lamento de Jó nada mais é do que o anseio de uma alma carente. Verdade. A busca de respostas para as indagações existenciais. E isso acontece com todo ser humano, Silas. Sim. Desde o mais humilde até o mais poderoso. Não tem bom. Não tem bom aí. Detalhe, minha irmã, meu irmão, o próprio Jesus, no Getsemane, ele demonstrou, não é, o quanto nós precisamos, não é, de fato, enfatizar que somos humanos. Ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa expressão demonstra o caos, o que ele estava vivendo, a tal ponto, como vocês conhecem a história, o seu suor. Não é isso? Então, minha irmã, meu irmão, por favor, não vamos aqui crucificar. Ele estava antevendo o seu sofrimento, então, Jesus ali, isso, né? Então, resumindo, 2.1, né? O que Jó estava querendo dizer? Que se ele tivesse nascido morto, é até um paradoxo nascer morto, né? Isto é, que na hora na hora do nascimento do feto vinha ao mundo, esse feto tivesse vindo morto, estava tranquilo para ele. Ok? O que ele está dizendo? Com isso, se tivesse acontecido isso, toda angústia e sofrimento não existiria se ele não tivesse sido concebido. Ok? Ok. 2.2. Continue, Ciro. O do ponto 2 ele vai falar mais exatamente sobre isso que o irmão está falando aí. Isso. Acabou de falar. Livros, né? O livro. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Isso. Ele continua com o seu argumento da não existência. Ele está convencido de que, se não tivesse tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Isso. Ele desejava ter nascido como um natimorto, quer dizer, nascido morto. Isso. Um feto que nunca viu a luz. Muito bem. A palavra hebraica, nepel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo, natural. Dizer, um aborto assim acidental, não provocado. Porque provocado já é, além de ser pecado, é crime. Mas embaixo vai falar. Mais embaixo vai falar. Possui o sentido de um aborto espontâneo. E é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3 e Salmos 58:8. Só um pouquinho. Irmãs e irmãos, atente no slide aí que está sublinhado esse próximo ponto. Ciro, lê para nós. Aqui, em nenhum momento, Jó faz apologia ao aborto. Isso. Mas usa-o no sentido metafórico, de descanso, de sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado ao mundo da tribulação. Isso. O raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram a angústia e tribulações da vida presente. Muito bem. Por quê? Vamos tentar entender, minhas irmãs e meus irmãos. De acordo com a teologia, o pensamento da época, a morte, no aspecto físico, não esqueçamos aqui, era vista como uma libertação da dor. Sim. A morte. Então, como é que alguém, o que Jó está dizendo? Como é que eu estou passando por essa? Porque eu nasci. Se tivesse havido digamos assim, um problema na concepção e o feto tivesse nascido morto. É isso, é lógico. Agora, um detalhe, alto lá. Não há na Bíblia, em lugar nenhum, defesa, apologia ao quê? Aborto. Ao aborto. Isso aqui é um tema muito debatido, está aí o momento aqui não é debater aborto, mas aqui não está falando de aborto no sentido provocado. Ele está dizendo assim como a criança, né, como que na concepção, por alguns problemas, de repente ela morre. Um acidente qualquer, então, pode ser abortado. Assim ele quis. Se isso tivesse acontecido comigo, eu não estaria vivendo essa situação. Agora, em momento nenhum, ele
está apoiando ou desejando a Fazendo morte. apologia A morte. Vamos continuar? 2.3, vou ler aqui, Sila. Uma realidade para o cristão. Aqui vai falar que nós, como cristãos, temos uma visão mais ampla dessa realidade. Vejamos, o Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos o quê? À dor, ao luto, ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora. Jesus foi claro em João 16:33. No mundo tereis aflições. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para a glória de Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos tentar entender aqui, Nós, como cristãos, servos e servas do Senhor, quando formos analisar, viu, Silas, o sofrimento, a morte, os problemas que enfrentamos no dia a dia, nós precisamos estudar a palavra de Deus e buscar resposta na Bíblia, para entender melhor o querer de Deus, a vontade de Deus em tal situação. Verdade. Eu vou aqui dizer uma coisa para as irmãs e irmãos. A Bíblia tem as respostas para como lidar com os sofrimentos da vida. Não existe nenhum livro, não existe nenhuma outra bibliografia, nada, nem na filosofia, nem na psicologia, em lugar nenhum, nem na medicina, existe recursos que superam os recursos bíblicos para responder, para ajudar e para orientar as pessoas em meio aos sofrimentos. Verdade, pastor. Alguma observação? Só assim, pastor, o ser humano, de um modo geral, em algum momento, qualquer deles, passa pelo menos por uma experiência de sofrimento, decepção, não passa? Qualquer um. Isso. Passa, até mesmo o cristão passa. Isso. Por todo sofrimento aqui, né? Agora tem uma coisa, mas há uma grande diferença para o crente, o salvo. Isso. Tem esperança e tem a presença de Deus. Reclamar e se queixar faz parte da consequência da dor, né, pastor? Isso. Jó era humano. Era humano. Não era um super-homem. Os nossos irmãos que estão passando conosco nesse domingo, 1º de novembro de 2020, o ano está se acabando, não? Acabando. Essa lição maravilhosa. Minha irmã, meu irmão, por favor, nós temos repetido isso sempre. Deus nos trata como seres humanos. Isso. Deus nos trata como super-homem, super-crente, super-espiritual. Não. Olha, quando você estuda a história de Jesus, os evangelhos, as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, etc., ali é demonstrado o quê? Que Deus quer nos tratar com as nossas fragilidades. Deus não quer que eu e você escondamos, ocultemos. Fica abafado, né? Fica preso, se prendendo. Não, nós somos humanos. E o que a lição de hoje nos está dizendo é o seguinte: você tem que chorar, tem que lamentar. Quantas vezes eu quero crer que eu falo às irmãs, assim, talvez você, eu também. Nossa. Quantas vezes, diante das lutas, dificuldades, Silas, eu vou fazer minhas caminhadas, tem hora que eu vou orando a Deus, tem misericórdia de mim, Deus me ajuda, me dá graça, estou passando por tal e tal luta, Senhor tem... Ora, irmão, é a forma de eu falar com Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Jó disse: Deus, eu não estou entendendo nada, me ajuda, me orienta. Senhor, por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Faça assim, pastor, basta existir para ter alguma coisa, alguma decepção na vida. Basta viver, gente, basta existir. Os grandes pensadores do existencialismo, Søren Kierkegaard, um grande teólogo e filósofo existencialista, ele diz que o existir é sofrer. Que a existência é marcada pela angústia, porque o ser humano é um ser incompleto, é um ser que busca continuamente respostas. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, que as respostas, repito, para o sofrimento, para as crises, para os problemas, a melhor resposta está na palavra de Deus. A melhor resposta é a resposta de Deus. Silas, antes de terminar esse tópico, eu lembrei um negócio aqui. Minha irmã, meu irmão, por favor, observe. Não se deve pensar, analisando
Jó 3, que Jó não tivesse perspectiva com a vida após morte. Por que eu estou falando isso? Porque ele está falando, bom seria morrer. Quando ele está falando assim, ele está falando que fisicamente... Está falando da carne, da própria carne. Se fisicamente ele não tivesse nascido, não teria problema. E também ele diz que a forma física de dar cabo, entre aspas, ao sofrimento físico é a morte. É a morte. Agora, ele não está fazendo uma apologia de que morreu, acabou tudo. E outra coisa, pastor, em nenhum momento aqui a gente vê, pelo menos, ele insinuando suicídio. Não. Se acabar. Não, vamos já chegar lá. Vamos chegar lá. Detalhe, vem, meu irmão. Ó. Em Jó 19:5, ele diz, eu sei. Olha. Eu estou nessa, estou sofrendo, não tenho resposta para as minhas indagações, já gritei, já lamentei, já bati de frente com esses meus amigos, com as suas ideias. Agora, uma coisa eu sei. Que o meu Redentor vive. O Redentor vive, eu sei que eu tenho um remidor, tenho um Redentor, ele está vivo. Pronto. E que não é somente isso não, viu? Em breve, ele vai se levantar em prol. Pastor, eu tenho certeza que quando ele falou isso aí, Satanás se mordeu, se espumou. Satanás teve que cair, bater em retirada. Pastor, qual é a lição que aprendemos aqui, Silas? Que, diante do sofrimento, não é? Nós devamos pensar muito além da esfera física. Devemos ver que além desse mundo físico, existe um mundo além que nos espera para a glória pastor, de Deus. E nós que somos cristãos, somos crentes, pastor, nós temos a esperança. Isso. Né? E tem uma presença de Deus. Isso. Se você tem comunhão com Deus, vai sofrendo. Mas Deus está controlando. Sim, vamos assim, por favor, o segundo lamento de Jó revela o desejo de ter nascido abortado. Como já o irmão já falou aí, não está fazendo a apologia ao aborto. É um aborto espontâneo, um aborto assim, acidental. Silas, antes de entrar no último tópico, eu quero fazer uma observação aqui, quero citar aqui uma passagem do texto do livro, né, do nosso comentarista José Gonçalves. Sim, muito bom. Né? Na página de número 71, ele faz a seguinte consideração, eu quero passar para vocês. Observe, Jó, para entendermos o caos que Jó passou a vivenciar com tudo que perdeu, observe, Jó vivia e respirava uma cultura da honra, onde ser desonrado era pior do que a morte. Era exatamente o que estava acontecendo com ele, ou iria ampliar, ou iria acontecer com maior intensidade com Jó, na medida que os tempos fossem passando. Observe, minha irmã, o que o escritor diz. Como um homem bom, não é? Como um homem bom, justo, piedoso e temente a Deus, podia ser submetido a uma situação vexatória daquelas. Perder todos os bens, perder a família, de uma hora para outra ser expulso do seu próprio convívio social. Aí vem, obviamente, as questões. Estaria ele vivendo uma espiritualidade ou religiosidade de fachada? O que as pessoas pensariam dele? E os seus amigos? Portanto, para um homem honrado, isso doía mais do que a própria morte. E eu, para enfatizar rapidinho, Silas, aqui, tem uma passagem aqui em Jó, né, no capítulo 19, né, que vai descrever um pouco da realidade. Olha aqui, ó, Jó 19, 17, olha o que ele diz. O meu hálito, olha a situação, minha irmã, meu irmão, que Jó se encontrava. Ora, só podia pedir a morte mesmo, porque não aguentava. Olha o que ele diz. O meu hálito é intolerável. A minha mulher. Ele não tinha nem como ficar próximo à esposa, porque a esposa não aguentava. O fedor. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe, quer dizer, aos parentes dele. Continuando, versos 8. Até as crianças me desprezam e querendo eu levantar, me zombam de mim. Olha, gente, um homem honrado, um homem que era visto como um modelo naquela sociedade. Sim. Aí diz mais, todos os meus amigos íntimos me abandonaram, me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Continuando,
Aí diz ele: os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com pele e os meus dentes. Aí ele disse: compadecei-vos de mim, ó amigos meus. Aqui é o estado de Jó. Ele está desfigurado. Meu irmão, Está desfigurado. numa situação dessa, quem é o ser humano que não diz: Senhor, por que eu nasci? Ô, Senhor. Né? Por que o Senhor não permitiu que eu fosse um abortivo? Não é? Isso. Por quê? Porque a dor é intensa. Então fica aqui essa observação. Sila, vamos para o último tópico? Vamos. Último tópico, continua o lamento, né, Jó? Né, lamento. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Primeiro, por quê? Por que nasci? Segundo, por que não nasci morto? E terceiro, já que eu estou vivo, por que continuo vivo? Apesar dessa tragédia. Ciro, você pode ler para nós? Vamos lá. Ciro, mas a pergunta que não quer se calar está aí no 1.1. Vale a pena viver, Ciro? Pois é. Leia para nós. Para Jó, nessa situação, ele falava que não. Só um pouquinho, Ciro. Observe. Perdão. Hoje em dia é muito fácil. Sim. Aliás, quando se tem tudo do bom e do melhor, só quer viver. Quer viver. Quer curtir a vida. É ou não é? É verdade. Até os crentes. Todos, é um ser humano, pastor. Quem não quer viver bem, quem não quer usufruir, viver quando está com saúde em cima, dinheiro, tudo em cima. Olha, mas eu quero ver na hora da crise. Na hora da crise, pastor. Pois muito bem, a pergunta é: vale a pena viver? O que Jó responde aí? O que Jó diz? Na ótica dele. Não vale, nesse ponto não vale a pena viver. Né? Então vamos lá então, o texto. Vai ler? 3.1, pode ler, por favor. Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Isso. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão, para aqui a referência, capítulo 3, a 16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Isso. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Intolerável. O que Jó estava falando? Opa. Diante do quadro que eu estou vivendo, Não vale a pena mais. a palavra miserável aí, não é? Tem a ver com o quê? Tem a ver com perdas. Sim, Pedro. Tem a ver com lutas. Tem a ver com uma vida totalmente distante de tudo aquilo que é bom, que é maravilhoso e que o ser humano gosta. Então, Jó tinha uma vida regalada, perdeu tudo. Vivendo um sofrimento não Aos adiantava para olhos ele, dos falou, amigos e dos parentes, era um mero ser Estava desprezível ali isso, praticamente. que estava apenas vegetando sem praticamente vida. Aos olhos humanos não tinha mais saída. Então ele fez uma análise humana, de fato. Não vale a pena viver? Ele falou assim, eu não estou exercendo nenhuma função que ele fala Isso. aqui. Eu não estou sendo útil para nada. Ele se tornou-se uma pessoa totalmente alienada da sociedade. Inútil, ele se achava inútil. Primeiro, não tinha saúde. Não tinha saúde. Não é? Perdeu tudo. Todo aquele apoio que ele tinha, perdeu. Ele vinha de uma vida Regalada. Né? De repente cai numa situação dessa. Então, diante desse quadro, ele se acha um ser totalmente, digamos assim, desprezível. Não valho nada, não sou nada. Não vale a pena viver essa vida que eu estou vivendo. Agora, eu quero fazer uma observação. Infelizmente, muitos crentes, muitos irmãos, até obreiros, em meio às lutas, os problemas, entram no questionamento, não é? E aí começa a dizer: não vale a pena viver. Deus não me deu isso, Deus não me dá isso, eu não tenho isso, eu não Faz tenho até aquilo, comparação com o outro, né? Eu não tenho aquilo outro. Olha, fulano tem, mas eu não tenho. Isso. Para que viver? Alto lá. Vamos ter muito cuidado com essa teologia do capeta. Você vai ver depois que os próprios amigos de Jó usaram essa teologia para dizer:
Você está em pecado, você é a pessoa que não tem o favor de Deus porque você pecou. Então você tem que realmente, não é, pedir perdão e, irmãs e irmãos, por favor, está na luta, está na dificuldade, diga: Deus, me dá graça, Deus, me dá discernimento, sabedoria para entender o teu agir na minha vida. Perfeito. Uma das coisas, Cília, que nós temos que pedir, eu peço sempre, quando eu estou em meio às questões existenciais, que todos nós, em algum momento, começam a se questionar. Por que isso? Por que aquilo? Porque dessa forma, quando eu começo a entrar nesse caminho, eu paro um pouquinho e digo: Deus me ajuda, Deus me dá graça, Deus, conforta, consola meu coração, Deus me dirige. Porque, Cília, se você deixasse levar pela amargura, pelo lamento, pelos queixumes da vida, você perde até a salvação. Fala assim. Perde até o raciocínio, pastor. O cara fica louco. Eu quero só fazer uma observação aqui, pastor. O irmão leu Jó 19, ele falando o seguinte: olha, o meu hálito, até minha esposa observa. Isso. É só um parênteses aí. É sinal que a esposa continuava com ele. Ao lado dele. Ao lado dele. É sinal que ela continuava. E ele teve que se afastar porque eles viam. Ele mesmo sentia inútil, né? Ele mesmo falou assim: eu não exerço mais nenhuma função, não tenho nada a fazer aqui. Na realidade, ninguém quer uma vida dessa, né, pastor? Isso. Vamos continuar. Mas Deus estava no controle, né? 2.2. Sem o favor. Então, primeiro, vale a pena viver? Na visão deles, é que daquele estado caótico, ele não tinha nenhuma utilidade, nem para a família, nem para os outros. Então, portanto, não valia a pena viver, não. Mas eu pergunto para você, Silas, no sentido espiritual, vale a pena viver? Mesmo em meio às lutas, às batalhas? Vale. Por quê? Vale sim, pastor. Sabe por quê, irmão? Vale a pena viver? Porque a vida pertence a Deus. E Deus tem propósito na vida do ser humano. Enquanto estivermos com fôlego de vida, é porque Deus tem propósito na nossa vida. Vamos continuar? Vale a pena se viver? Por que continuo vivo? Vale a pena viver? O outro questionamento. Aí podemos até emendar: vale a pena viver sem o favor de Deus? Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo que ele estava passando de sofrimento. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Então Jó está à busca de resposta. Aqui há um paralelo com Provérbios 4,18, que é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, ou na literatura, não é, de Provérbios, Jó, Salmos, etc., a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz a vida. Aí vem um detalhe: para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Eu vou aqui agregar, porque ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Então, o que mais abalava Jó, o que mais levava ele a questionar era: Senhor, eu tenho uma vida de serviços prestados para o bem do próximo, sou um homem íntegro, pelo menos dentro da minha visão teológica, Senhor, eu não tenho nenhum pecado. Então, aí, diante de tudo isso, né, ele diz assim: eu não estou entendendo, por que eu não tenho o seu favor? Por que o Senhor me acometeu de tal enfermidade? Encobriu o meu caminho, né? Silas, eu quero fazer uma observação, antes de você fazer o comentário, Silas, observa. Jó, minhas irmãs e meus irmãos, aqui é uma observação que eu quero fazer para que não pare nenhuma dúvida sobre Jó. Jó desejou a morte, sim, ele desejou. Porém, ele desejou com o objetivo, como já falamos, de dar fim ao ciclo de sofrimento que Satanás, com a permissão de Deus, lhe impôs. Isso aqui é ponto pacífico, né? Pacífico, isso aí é agora pacífico. Vamos não tem continuar. discussão aí em cima. Aqui, ó. Apesar de tudo, escute, Jó desejou a morte. Jó fez 3 questionamentos, não é? Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que continuo vivo? Porém, em nenhum momento, apesar de todo o seu caos, sofrimento, ele nunca buscou o suicídio. Jamais. Não. Por que eu quero fazer uma observação? Porque hoje em dia existe um debate muito grande sobre o suicídio.
Deus permite, Deus não permite, está na Bíblia, não está na Bíblia. Todas as vezes que há suicídio na Bíblia, o contexto demonstra que a pessoa que se suicidou, como Saul, por exemplo, estava vivendo uma verdadeira vida totalmente à parte de Deus. Em desobediência. Estava estava totalmente desobediente à orientação de Deus. Sim. Pode ver, vamos voltar para cá. Então, apesar de todo o caos, Jó não pensou em suicidar. Alguns homens, escute, vamos aqui mostrar que Jó não está sozinho, viu Silas? Nesse negócio de impedir a morte. Já falamos de Jeremias. Alguns homens de Deus na Bíblia, como Jonas, no capítulo 4 do seu livro 1, pediu a morte. O próprio Elias pediu. Disse, Senhor, basta. Pediu a morte. Eles desejaram morrer quando foram submetidos a grandes tensões. Porém, nenhum deles pensou em tirar a própria vida. Não. Você pode ver. Mas por que eles pediram a morte? Eles olha, Senhor, porque eles estavam passando por um momento difícil de sofrimento, como Jó passou. Então, diante daquilo, eles diziam, era melhor morrer do que enfrentar aquilo. Claro. Mas jamais eles provocaram a morte, jamais eles buscaram o suicídio. Observe, por quê? Pois a vida para esses profetas e homens de Deus era um dom de Deus. Jó, indiretamente, nos transmite a mensagem de que o único que pode decidir acerca do início e do fim da vida é o Deus Altíssimo. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, o suicídio é um atentado contra a própria vida e, portanto, é algo que aos olhos de Deus é abominável. Verdade. Não, eu sei que tem teólogos, não vou aqui citar nome, que eu não quero aqui criar polêmica, teólogos renomados, que defendem que é possível, em alguma situação, Deus aceitar o quê? O suicídio. Minha irmã, meu irmão, não creio nisso. Por que não creio nisso? Porque nós não cremos nisso, né, Silas? A vida é um dom de Deus. Deus. Porque a teologia que a Assembleia de Deus defende no seu credo, não defende isso. Por quê? Porque a vida é um dom de Deus e Deus, somente Ele, é quem pode dizer qual é o início, o meio e o fim de uma vida. Porque Ele tem o poder da morte e o poder da vida. É na mão dele, irmão. Está na mão de Deus. Então, minha irmã, se eu falo a alguém, se alguém que está me ouvindo, está nos ouvindo, aliás, está participando dessa EBD, nesse domingo abençoado, dia 1º de novembro, já pensou ou cogitou em suicídio, ou conhece alguém crente que já pensou, por favor, ore. Converse com essa pessoa, diga, meu irmão, isso é coisa do capeta. Porque escute. A esperança para quem está vivo. Sempre há esperança para quem está vivo, pastor. Olha, irmão, se você está doente, está passando por luta, é porque Deus está nessa situação. Está controlando. E o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te dar graça para ir até o final. Mas não busque por conta própria dar cabo à sua vida. Receba nesta manhã graça de Deus para suportar as lutas, as dificuldades. E quando chegar a hora dele levar, ele vai levar do jeito dele, para a glória dele. É verdade. Silas, pastor, o Jó começa falando em seu favor, por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto? Eu fico pensando o seguinte, pastor, muitas vezes, Deus, Ele sabe o que é melhor para nós que nós mesmos. Às vezes nós nos preparamos para o futuro, não é? Preparamos para o futuro, dia de amanhã, mas não temos conhecimento, só preparamos, não temos conhecimento. Então, a resposta, só Deus que sabe. Sim. Por mais que você prepare o dia de amanhã, né? Você não tem conhecimento do que vai acontecer, porque o amanhã pertence sempre a Deus. E a resposta a essa pergunta, só Deus. Silas, a Bíblia é clara, Silas, né? A nossa história, quem escreve o último capítulo da minha história, da sua história, da história de todos os irmãos que participam conosco nessa manhã, é Deus. Como vai ser? Eu não sei. À luz da Bíblia, não é? O final vai ser sempre feliz.
Não é filme não, irmã. É Bíblia mesmo. Aquele que segue a Deus tem luta, tem problema, tem tragédia, vai passar por luta. Eu falo a pessoas que estão enfrentando luta nessa pandemia, dificuldades financeiras, problemas familiares em casa. Minha irmã, meu irmão, qual é o segredo? É perseverar. Escute, rapidinho aqui, ó. Interessante, em Tiago 5,11, lá fala da perseverança e paciência de Jó. Porém, quando você lê o livro de Jó, o que destaca não é tanto a paciência, mas é a perseverança. Por que a perseverança? Porque a paciência, você pode aqui, ali e acolá, às vezes até perder. Mas você desistir... Ele nunca desistiu de Deus. Você está fadado à derrota. Tá. Então, minha irmã, meu irmão, o que nós queremos dizer para você? Né? Deus vai te dar graça, Deus vai confortar teu coração, mas uma coisa que eu e você temos que fazer é perseverar. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Silas, por último, o terceiro item aí do tópico 3, por favor. Vamos lá então, o último texto, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa de sofrimento. É verdade. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Muito bem. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta. E, assim, trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Comentário? Pastor, é o seguinte, muitas vezes o cristão, nós passamos por lutas, aflições, né? Muito bem. Então, de toda ordem, física e espiritual, uma verdadeira batalha, uma verdadeira batalha. É uma guerra. Mas é preciso saber que Deus está no controle. Olha só, irmão, pastor, Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Sim. Às vezes eu preciso de uma coisa, eu vou pedir para Deus, Deus às vezes não te dá aquilo, porque Ele sabe que aquilo não é bom para você, ele pode dar até melhor. Então Ele sabe o que é melhor para você do que nós mesmos, né? É verdade. Ele sabe do que precisamos mais do que nós mesmos. É verdade. Precisamos. Então, se a nossa vida está na mão de Deus, Ele está controlando tudo, então vamos esperar. O caminho é dele. Jó falou o seguinte, olha, Ele encobriu o meu caminho. Ora, porque só Deus conhece o caminho. Por mais justo que a pessoa seja, pastor, por mais justo, é Deus que prepara o futuro dele. Eu posso preparar o meu futuro para amanhã, estudar, fazer tudo para amanhã, e não deu certo. Jó, pela perspectiva dele, dos filhos dele, tinha um grande futuro, os filhos dele. Certeza. Um grande futuro. Silas, olha, vamos falar de 2020? Vamos. Olha, meu irmão, até final de fevereiro, quantos projetos, quantos planos. Sim, oh meu Deus, olha aí. Quanta expectativa, esse vai ser o ano, vamos arrebentar, o empresário, vamos estar. E de fato, queridas e queridos, estavam passando um momento bom. A economia estava cada vez mais caminhando para uma estabilidade, o Brasil estava, né? E o mundo todo estava, né, gritando em alto som, esse é o ano, eu vou vencer. De repente, o que aconteceu? Olha, veio a pandemia. E esse caminho estava encoberto, esse caminho para o homem estava encoberto. Não, estava encoberto. Deus permitiu que viesse a pandemia. E isso afetou todas as estruturas econômicas, social, política, religiosa, não só do Brasil, mas de todo o mundo. O que nós queremos dizer aqui, minhas irmãs e meus irmãos? A minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Ora, se a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus, o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer, minhas irmãs e meus irmãos? É permanecer na presença dEle, é perseverar. Eu quero, para fazer frente, dar ênfase ao que você está falando aí, Jeremias capítulo 29, Deus dá uma mensagem a Jeremias, para que Jeremias envie para os cativos que estavam na Babilônia, que estavam, obviamente, fora da sua pátria. E a mensagem que Deus diz para Jeremias mandar para os cativos, está bem claro, no capítulo 29 de Jeremias, rapidinho, Silas, né? O que diz lá? Diz Deus, versículo 7, né? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela. Aí versículo de número
de número 13 diz, ó, buscar-me-eis e me achareis. Aí vai falando, e vai descrevendo, versículo 14, serei achado de vós, e o que me chama a atenção é que ele diz, bem eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. Olha, o povo estava no cativeiro, estava no caos, mas Deus usa Jeremias envia uma carta para os cativos dizendo, olha, não se preocupe, sigo a vida, continue me adorando, continue me seguindo, mesmo na luta, mesmo na batalha, mesmo no cativeiro, mas não desistam de mim, porque eu tenho um projeto para as suas vidas, eu sei o que tenho preparado para vocês, agora depende só de vocês não me deixarem. Vamos trazer para os dias atuais? Vamos. Minha irmã, meu irmão, queridas e queridos que nos assistem e participam dessa EBD, Deus tem projetos para a sua, para a minha, para a nossa vida. Agora escute, esses projetos só serão efetivados na medida que eu e você, que nós perseverarmos, fazer como Jó fez, mesmo reclamando às vezes, mesmo questionando, mas não desista de Deus, porque Deus é fiel em cumprir suas promessas. Silas, eu quero que você faça para nós a síntese desse tópico, para nós fechar e começar a terminar, porque o almoço está cheirando. Chegou. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Muito bem. Observa aí então que vimos 3 lamentos de Jó. Recapitulando, Primeiro lamento. Por quê? Nasci. Alguém já fez esse questionamento para Deus? Responda para você mesmo. Segundo lamento de Jó. Por que não nasci? Morto. Talvez alguém também tenha feito esse questionamento. E o terceiro qual foi? Por quê? Porque existiu aquele dia, Isso. Por que continuo vivo? Eu quero crer que muitos que participam na ABD nesse domingo abençoado já fizeram essa pergunta. Meu Deus, em duas situações, por que eu estou vivo? Ou por que muitos foram ceifados pelo Covid e eu continuo vivo? Por que será, minha irmã, meu irmão? Deus levou um, deixou outro. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor da história, Ele sabe o que faz. Quem foi, é porque era a hora dele ir. É mesmo? Verdade. E o que ficou, é porque Deus quer ainda usar para a sua glória. E eu me incluo, e vamos incluir também. Silas, vamos para a conclusão? Vamos para a conclusão. Eu vou ler aqui, você pode depois fazer um comentário. Sim. Nesta lição, irmãs e irmãs, vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca, apesar de tudo, não negou a Deus, nem o amaldiçoou como o diabo queria. Todavia, em meio ao caos, eu estou aqui parafraseando a conclusão aí, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. Portanto, o lamento de Jó é o lamento de um corpo ferido, de uma alma perturbada, que mesmo amando a Deus, mesmo crendo que Deus é Senhor, se derrama, angustiada, à busca de resposta para os males que foram cometidos. Verdade. Silas, para concluir a minha fala e eu passar para você falar a sua fala final, eu quero agregar ainda um ponto na conclusão, dizer o seguinte: minha irmã, meu irmão, escute, o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, porém, não devemos perder a esperança, viu, Silas? No agir de Deus. Eu vou repetir, o sofrimento pode até nos levar a uma situação caótica, onde você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para todos os lados, não vê solução. Mas eu quero nessa manhã te dizer, minha irmã, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, porque Ele é a solução. Em Lamentações 3,
Jeremias se encontrava igualzinha a Jó. Sim. Desolado, triste, a cidade de Jerusalém destruída, os utensílios sagrados do templo levados, mortos e mais mortos empilhados. Capítulo 1, capítulo 2, ele andava em meio à cidade e via aqueles corpos, pessoas que se tivessem obedecido a palavra, Silas, não teriam e não estariam passando por tal situação. É verdade. Em meio àquele caos, ele questionando, você pode ler lá, ele questionando, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3, versículo, ele questiona, meu Deus. Aí Deus se manifesta, diz para ele, olha o que Deus diz para ele, através do Espírito Santo, Deus coloca no coração dele a seguinte mensagem: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Maravilha. Ele, em meio ao caos, ele entendeu que apesar de Maravilha. tudo, apesar de tal sofrimento, as misericórdias ainda de Deus ainda estavam atuantes. Fechando, ele conclui dizendo, do versículo 26 de Lamentações, diz Jeremias: diante do caos, diante de tudo, porém, também diante da misericórdia, ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação, a bênção do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todas e a todos nesse domingo abençoado. Silêncio com você. Irmãos, já estamos concluindo a lição, mas uma coisa é certa: qualquer ser humano, diante de uma dor, ele grita. Grita! E Jó era homem. Se não gritar, era um ser humano. Ele gritou pela dor que estava sabendo. Se não gritar, porque está morto. É porque está morto, exatamente. Ó. Agora tem uma coisa, irmão. Irmã, meu irmão, minha irmã, se você está num sofrimento, qualquer que seja, tem uma coisa: Deus está te observando. Sim. A gente fala, Deus está no controle. Está no controle, sim, e está te observando. Está observando o seu comportamento diante desse sofrimento que você está passando. Silas, é como diz lá em Jeremias 18, Deus é o oleiro. É o oleiro. E ele muitas vezes pega aquele vaso que já está quase pronto, e vê que tem algumas coisinhas, ele quebra o vaso, isso chama... Faz de novo. O quebrar é sofrimento, né? Quebrar é sofrimento. Aí vai fazer um novo vaso. Quem sabe, né, Silas? Que esse sofrimento que a irmã e o irmão estão passando, não é Deus fazendo um novo vaso. Então, meu pesado, Deus está no comando. E tem mais: Deus age com sabedoria e inteligência, pastor. Graças a Deus. Ele sabe. Lá no final, Jó vai entender tudo isso. Ele vai entender, porque ele estava passando aquilo, vamos dizer, de graça. De graça. Ele não provocou nenhuma situação para ele sofrer. Isso era um diálogo entre Deus e Satanás. Mais adiante nós vamos ver tudo isso aí. Muito bem. Bom, pastor, meus irmãos, eu quero já enfatizar aos irmãos dar uma lidinha na lição de número 6, né? Que vai ser 8 de novembro, que tem por título A Teologia de Elifaz, um dos amigos de Jó, que foi consolá-lo, né? Mas depois a gente vai ver o motivo. Leia essa lição, contempla e tenha um bom domingo, que Deus nos abençoe e melhor o Espírito Santo fale no nosso coração. Maravilha. Amém, pastor? Vamos orar? Vamos orar então para encerrar o trabalho. Muito obrigado e tenha um bom domingo, meus irmãos. Isso, muito bem. Queridos irmãos e irmãs, aniversariantes também. Aliás, vamos apresentar os aniversariantes, né? Eu não tenho a lista aqui, mas... Isso. E aqueles irmãos que estão enfermos. Pai querido, nesse momento apresentamos irmãos e irmãs. Oh, maravilha. Que nessa semana, Senhor, fizeram aniversário, ficaram mais experientes, mais abençoados. Pai, derrame sobre ele a tua bênção na área espiritual, na área emocional, na área física, familiar, em todos os sentidos. Abençoa todos, ó Pai. Também aqueles que se encontram enfermos, acometidos por algum tipo de mal. É mesmo. Pai, em nome de Jesus, visita-os, curando, transformando. Também oramos pelo Samuel. Continue, ó Pai Santo, operando maravilha. Em breve queremos ele, juntamente com o seu pai, o pastor Silvão, a irmã de Diana, cantando o hino da vitória para teu louvor. Pai Santo, agora nos espere em paz, debaixo da tua graça, Senhor, e que tenhamos todo um domingo abençoado, uma semana vitoriosa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. E a Deb, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. A vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Espera aí, Sila, faltou um negócio. Faltou o quê? Hoje, 1º de... Oh, meu Deus, novembro. É o quê? Oh, domingo abençoado. É aquele culto, irmãos, o culto do domingo passado foi maravilha, Deus falou. E nessa noite... É culto de... Evangelismo. Missões de evangelismo. Né? Com o pastor Jorge. Querida irmã, querido irmão, olha, tem espaço aqui, à vontade.
traga um visitante. Deus tem uma palavra para o seu coração, tem uma mensagem, Deus tem algo especial para todos nós. Vamos despedir, não é? E dizendo para todos, né? Não deixe de participar, seja online, seja presencial, porque Deus tem bênção para você. Ok? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Vamos comer, porque o almoço está nos esperando.